Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Baruch Hashem, por chegarmos aqui em mais um dia e podermos juntos estarmos conectados com Hashem, bem como conectados com a sua Torá. E fazendo dessa forma com que a luz da Shekhinah, da presença divina, seja uma realidade em cada ponto onde as pessoas se encontram ou aonde as pessoas se encontrarão. Hoje nós estamos no dia 22 de abril do ano de 2021. Hoje, 22 de abril, hoje é a data do descobrimento do Brasil. Parabéns, Brasil! Né? Uma data que, infelizmente, já faz uns bons anos aí que ninguém lembra, né? A data do descobrimento do Brasil, ok? Então aqui as nossas homenagens ao dia 22 de abril, o dia do descobrimento do nosso país. Então, ao Brasil e aos brasileiros, né? Parabéns, shalom, shalom, que Hashem na sua graça e nas suas misericórdias sejam renovadas em favor do nosso Brasil, em favor do nosso povo, para que nós possamos aí ser agraciados por suas bênçãos, que essa pandemia caia por terra rapidamente e que realmente o povo tenha a sua liberdade restituída para que possa realmente seguir em frente e principalmente buscando mais a Deus, clamando mais a Deus e conectados mais com Deus. Hoje nós estamos no dia 10 de Iyar, do ano 5781, a contar da criação. E nós estamos a 216 dias deste novo ano, 5781. Vamos então para a nossa gota de sabedoria do ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, e o seu ensinamento para o dia de hoje. Nós estamos dentro de um grupo de 26 ensinamentos que tem como título Somos Todos Um. Então, o Rebbe assim nos fala no dia de hoje. Shalom, shalom, José Hélio Tavares, lá de Silveiras, interior de São Paulo. Baruch Hashem, que já está aí conectado conosco. Que seja graça sobre ti, família, e que realmente sejamos cada vez mais fortalecidos em Hashem. E como diz o nosso Rebbe, somos todos um. E o ensinamento de hoje assim nos diz: de duas maneiras somos um, em nossa essência e em nosso caráter. Em nossa essência, somos todos uma só alma, como com uma fonte. Ou seja, a nossa essência é a nossa alma. Somos todos uma só alma, com uma fonte, ou seja, a nossa alma, que é uma só, conectada à fonte. A fonte é o Criador, Hashem, né? E o Jardim das Almas, o Jardim do Éden, é onde que está aí a nossa conexão com Hashem. Donária Carmo, Lisboa, Portugal. Shalom, shalom, Donária. Estávamos com saudades de você, né? Bom retorno aí, boa conexão. Com referência ao nosso caráter, assim o Rebbe se expressa. Somos todos complementares uns aos outros. Nenhum de nós sendo completo, cada um contribuindo com o que falta ao outro. Cada um adicionando seu toque de perfeição a seu companheiro. Como um enorme quebra-cabeça, nós nos encaixamos para formar um todo único e perfeito. Nenhum de nós é perfeito sem todos os restantes. E todos os restantes estão incompletos quando um único indivíduo estiver faltando.
É nesse grupo aqui que nós temos aqui, com referência Somos Todos Um, nesses 26 ensinamentos que teremos completos pela frente, acredito que de fato nós vamos aprender muita coisa com referência a essa questão, somos todos um. Na de hoje, o nosso Rebbe diz, há duas formas de nós sermos um. Primeiro, na questão da sua essência, né, ou a nossa essência, e a segunda, o nosso caráter. Na questão da essência, o Rebbe, ele fala de forma bem clara, somos todos uma só alma. Somos todos uma só alma, conectados a uma única fonte. Shalom, shalom, Medina, Bauru. Ou seja, nós já vimos aqui nos ensinamentos anteriores que quando Deus criou Adão, Adão é a alma primordial. É a primeira e grande alma que Deus criou. Através da alma primordial de Adão, então houve fragmentos, foi a alma de Adão, ela foi fragmentada. Então, esta alma primordial, ela como um quebra-cabeça, ela subdividiu-se em milhares, milhões e bilhões de almas. Então, na nossa essência, o que nos separa um do outro é a questão do nosso corpo físico. Mas a nossa essência como alma, nós somos uma só alma, ligado a uma única fonte. Então nós somos uma única alma, ou seja, em Adão nós somos de fato uma só alma, a alma primordial de Adão, que foi realmente dividida em fragmentos, e então temos aí, através do corpo físico, esses fragmentos, a nossa alma fragmentada em milhões e bilhões de fragmentos. Mas como um quebra-cabeça, à medida que se vai unindo, vai se montando o grande quebra-cabeça que é a alma primordial. Só se completará esta alma única, quando todos os fragmentos estiverem, de fato, conectados à alma primordial de Adão e automaticamente ligados à única fonte, o Criador. Então, por isso que, enquanto estivermos aqui, nesse tempo hoje, antes da redenção, esse tempo que nós chamamos hoje, nós precisamos, de fato, dar as mãos uns aos outros, para que nós possamos estar montando o quebra-cabeça, para que nós possamos ir colocando cada fragmento dentro do quebra-cabeça no seu devido lugar, para que quando chegar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final, então aí venha se completar todo o quebra-cabeça. E então, na nossa essência, nós estaremos de fato, na época da redenção, sendo uma só alma. Quanto à questão do nosso caráter, somos todos complementares uns aos outros. Nenhum de nós sendo completo, cada um contribuindo com o que falta ao outro. Ou seja, nenhum de nós somos completos. Nós precisamos uns dos outros, ou um aos outros ajudar, para que venha se completar esse quebra-cabeça. Então, por isso, cada um contribuindo com o que falta ao outro, cada um adicionando o seu toque de perfeição ao seu próximo, ao seu companheiro. Esse é o nosso trabalho que nós precisamos fazer, além das nossas missões primordiais ou essenciais que nós temos.
Mas nós temos um trabalho um para com o outro, que é exatamente dessa forma, adicionando um ao outro, através do amor ao próximo, nós estarmos aí aperfeiçoando um ao outro. E nesse sentido, nós vamos nos encaixando e vamos formando um todo único e perfeito, que será pleno nos dias de Mashiach. Então, nenhum de nós é perfeito sem todos os restantes. Então, nós precisamos estar juntos, unidos, conectados, nessa conexão uns com os outros e juntos com Hashem, para que nós possamos, de fato, estarmos completando o todo e o perfeito, a alma única, a alma primordial. Ok? Vamos para a nossa contagem do Homer? Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos a 25 dias da contagem do Homer. Então, vamos contar? Conte o Homer. Hoje são 25 dias que perfazem 3 semanas e 4 dias do Homer. Hoje nós estamos em Netzach de Netzach, ou seja, tolerância na tolerância. Examine o aspecto tolerância na tolerância. Todos têm força de vontade e determinação. Temos a capacidade de suportar muito mais do que imaginamos e triunfar sobre as mais duras circunstâncias. Essa é a grande mensagem de tolerância na tolerância. Pergunte-se: meu comportamento é inconstante? Sou consistente e confiável? Já que possuo força e determinação, por que sou tão instável? Tenho medo de acessar minha tolerância e habilidade de comprometer-me? Temo sentir-me encurralado pelo meu comprometimento? Caso a resposta seja sim, ou seja, se você tem medo de sentir-se encurralado, no seu comprometimento, caso a resposta seja sim, então você tem que saber o motivo, o porquê. E aí você precisa encontrar realmente essa resposta. É uma reação a algum trauma do passado? Ao invés de cultivar a tolerância em áreas saudáveis, desenvolvi uma capacidade de tolerância por experiências desagradáveis? Estou subestimando minha capacidade de tolerância? São essas perguntas que você precisa refletir para buscar respostas e dessa forma você fortalecer tolerância na tolerância. O exercício do dia é: comprometa-se em desenvolver um novo bom hábito. Então, o exercício para hoje é desenvolver um novo bom hábito. Baruch Hashem. Anadir Pereira, Shalom, Shalom. Inês Martins, Shalom, Shalom. Estamos aí cada dia mais conectados. Aidina, Bauru, Shalom. Baruch Hashem, que estamos aí. Hoje nós estamos na nossa quinta leitura das 2 porções da nossa semana da Torá, que é a 29ª, Ahareimot, que significa depois da morte, dos filhos de Arão. E agora nós estamos dentro da Parashá Kedoshim, que significa santos. Então, nós vamos para a nossa quinta leitura. E antes da nossa quinta leitura, nós queremos aqui mencionar, para não esquecermos, mas para relembrar, as 7 leis dos filhos de Noé, ou as 7 leis universais. A primeira é: reconheça que existe apenas um Deus. Segundo, respeite o Criador. Terceiro, respeite a vida humana. Quarto, respeite a instituição do casamento.
Quinto, respeite a propriedade alheia. Sexto, respeite todas as criaturas. E a sétima, estabeleça tribunais de justiça. Ok. Vamos à nossa quinta aliá e em seguida alguns comentários para somar ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria, aquilo que diz os nossos sábios. Então a nossa quinta leitura está no livro de Levítico, a partir do capítulo 19, verso 15, até o verso 32, o qual nos diz assim: não cometerás injustiça no julgamento. Considero todo juiz que perverte a justiça injusto, odioso e execrável. Né? Aqui então a Torá escrita com os comentários de Irash está nos dizendo sobre a questão de injustiça no julgamento. E todo aquele que perverter a justiça, ou seja, todo juiz que perverter a justiça, ele é considerado injusto, odioso e execrável. É condenado à destruição e uma abominação. Além dele ser condenado à destruição, ele também, o juiz injusto, odioso, execrável, né? Porque ele faz, por motivos diversos, ele comete injustiça. Então, além dele ser condenado à destruição, ele também se torna abominável diante de Deus. Por quê? Porque Deus ele é chamado no hebraico de Dayan Haemet, que significa Deus, o soberano. Ele é o juiz verdadeiro. Ou seja, cada país tem instâncias, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, tem instância superior, instância de Supremo Tribunal, Suprema Corte e por aí afora vai. Precisa ter, sim, precisa ter. Mas esses tribunais, eles precisam, sem sombra de dúvidas, eles precisam executar a justiça e fazer com que a justiça, ela de fato se cumpra. Mas quando estas instâncias primárias, superiores e supremas de justiça, elas não fazem o seu papel, como diz o salmista, eles colocam os fundamentos da terra em abalos, eles abalam os fundamentos da terra. Por quê? Porque a justiça, ela é a última fronteira da ordenança jurídica, da ordenança da disciplina, da ordenança para que uma sociedade viva em paz e harmonia. Mas quando as instâncias, principalmente níveis superiores e supremas dos países, das nações, elas agem injustamente, seja por motivo de corrupção e por aí afora vai, certo? Então, estes juízes, eles se tornam injustos, odiosos e execráveis, condenados à destruição. E ainda por cima, se tornam abomináveis diante de Deus. E um detalhe que eles não podem esquecer, porque esquecendo, se tornam realmente estas coisas odiosas. Ou seja, Deus, ele é o verdadeiro juiz. Na realidade, todas as instâncias e instâncias superiores e supremas, eles têm a instância superior a deles. Eles têm a instância suprema dos supremos acima deles, que é o Criador, Deus, o Todo-Poderoso, o soberano do universo, Dayan Haemet. Ele é o juiz verdadeiro. Esse é um dos motivos, porque o sistema quer que você perca a consciência de Deus. Por quê? Para que você não apele à Suprema das Supremas Cortes,
justiça. Porque quando o povo clama a Deus por justiça, Deus ouve o clamor do povo, não do juiz, não das instâncias. Deus não ouve o clamor, entre aspas, né? Porque nem eles clamam na realidade, porque eles se acham semideuses, né? Estão acima do bem e do mal. Então eles nem clamam a Deus. Mas o povo, quando sofre a injustiça, como nós estamos vendo no mundo inteiro e no nosso país, e se o povo se puser a realmente aclamar a Deus, a resposta ela vem muito mais rápida do que você imagina. Estamos aí 1 ano e meio praticamente com estas injustiças e agora nós estamos vendo a céu aberto, né? As corrupções que estão gerindo a tal de pandemia. Só não houve uma resposta mais rápida e ainda não chegou uma resposta definitiva, porque o povo, na sua grande parte, não está clamando a Deus. O povo precisa clamar a Deus para que os perversos, seja eles lideranças políticas, religiosas, seja qual for o tipo de liderança, sejam juízes e dentro do campo jurídico, promotoria, advogado, OAB e companhia limitada, que estão agindo de forma perversa e injusta, se o povo realmente voltar-se, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro? A resposta é: o meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ponto. Se o povo não clama, a resposta demora vir, demora para chegar. Por isso, o Eterno fala através dos profetas: clama a mim e eu te responderei. E o povo não está clamando. Quando o povo se une e mantém um foco elevado e clama a Deus, simplesmente, somente a Deus e a mais ninguém, o seu clamor chega no altar, no trono soberano daquele que é o juiz verdadeiro. E a resposta vem. Por isso, clame a Deus. E aí, os injustos, odiosos, execráveis pelo tribunal celestial serão condenados à destruição e se tornam abominações diante de Deus. E o tribunal celestial, esse não falha. E ele não está à venda. Aquele que é o juiz verdadeiro, Dayan Haemet, o soberano, Deus, não há espaço para corrupção. Continuando, tal juiz avilta a terra santa, profana meu nome, leva à presença divina, a deixar o povo, faz o povo morrer pela espada e ser exilado de sua terra. Quando atuares como juiz em caso de litígio entre o pobre e um rico, não serás parcial a favor do litigante pobre, porque ele simplesmente é pobre. Você vai precisar aplicar e sustentar a lei, a justiça. Por outro lado, não mostrarás respeito fora de lugar a um homem eminente, o rico, aquele que tem uma boa posição, julgando em seu favor contrariamente à lei, para não envergonhá-lo em público, por pensares que seria um pecado fazê-lo. Julgarás teu próximo com justiça, independente de sua condição financeira ou social. Porém, sempre que possível, julga teu próximo com leniência.
O que é julgar o próximo com leniência, com brandura, com mansidão, dentro da lei, dentro da justiça. Não é porque e está numa posição de juiz que significa que você vai ser um carrasco. Você não está na posição de carrasco. Você está numa posição de juiz para aplicar a justiça. E a justiça, ela tem que estar sendo reta, com equidade. E nessa posição você vai agir, o juiz, obviamente, ele precisa agir com o próximo, porque diante dele tem um ser humano. Ele precisa agir com leniência, ou seja, com brandura, com mansidão. E dependendo da pena, ele poderá, sem sombra de dúvidas, abrandar, a punição imposta. Ou seja, existe muita diferença dentro do crime de homicídio e a diferença de um crime, por exemplo, de difamação. As dimensões são diferentes. Então, isso significa julgar o teu próximo com leniência, com brandura, com mansidão. Então, matar alguém é muito grave. A difamação, ela é grave. Mas não é muito grave. Ou seja, tem diferenças. É nesse sentido a questão da leniência. Não andarás como mexeriqueiro no meio de teu povo. Não ficarás inerte quando vires o sangue de teu próximo sendo derramado. Ou seja, aqui entra a questão da legítima defesa. Na legítima defesa, você está vendo alguém que está correndo um perigo iminente de morte, você pode agir em defesa do inocente contra o seu agressor, o seu assassino, ou aquele que está tentando matá-lo. E caso você chegue a defender a sua própria vida, ao defender a sua própria vida, ao defender a vida da sua família, ao defender a vida do próximo inocente, e aquele agressor que vem vindo, e caso no seu ato de defesa ele venha morrer, você está dentro da legítima defesa. O tribunal celestial, ele não te condena. E a sequência para que o tribunal terrestre também assim o faça. Por quê? Porque a legítima defesa faz parte do nosso Código Penal. Ok? Eu sou Deus e seguramente te recompensarei por tuas boas ações e te punirei se transgredires essas proibições. A sabedoria judaica, baseado na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, diz: se você salva uma vida, é como se você salvasse o mundo inteiro. Então, por isso, eu sou Deus e seguramente, ou seja, com toda a segurança, eu te recompensarei por tuas boas ações. E te punirei, se transgredires essas proibições. Nós estamos vendo, nesses últimos 2 dias, a respeito de várias proibições que a Torá está nos orientando. Deus está falando conosco dessa forma. Também diz, aqui capítulo 19, verso 17, não odiarás teu irmão em teu coração. Certamente repreenderás teu próximo quando o vires praticando uma má ação, mas o farás de modo que não cometerás o pecado de envergonhá-lo em público por causa dele, certo? Então, você agindo dentro da justiça, você agindo dentro dos mandamentos de Deus, isso não te dá o direito de humilhar uma pessoa publicamente. Ele é o teu próximo. Como você, ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele é teu próximo, ele é o teu irmão. Então não deves humilhá-lo em público, ok?
Não te vingarás, não revidarás o mal que ele te fizer, nem sequer guardarás rancor contra os membros de teu povo. Então a Torá fala que nós não precisamos, nós não podemos, melhor dizendo, nem nos vingarmos e nem guardarmos rancor contra o nosso próximo, certo? O princípio subjacente aos mandamentos que acabam de ser mencionados, bem como a todos os outros entre ti e os teus semelhantes, é que amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que significa que o tratarás com a mesma consideração com que tratas a ti mesmo. Eu sou Deus e seguramente te recompensarei se o fizerdes. Então, guardem este versículo, anotem esta passagem, grave na memória, que fique na ponta da tua língua como decorado. Levítico capítulo 19 e o verso 18, onde está escrito: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando, por exemplo, alguém de qualquer segmento religioso chegar para você e falar assim, no meu livro, no meu novo livro, lá nós temos como uma regra primordial, ou essencial, ou principal, como ele queira se referir, nós temos lá, está escrito no nosso livro novo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí você vai falar para ele, fala assim, só para te esclarecer, lá em Levítico capítulo 19, verso 18, o terceiro livro dos 5 primeiros da Bíblia, no qual você e certos segmentos religiosos dizem que é antigo e que não tem mais validade, que já passou, já é coisa antiga, que é coisas da lei, que está ultrapassado, que agora nós estamos na graça, que por fim virou uma desgraça para muitos, né? Aí você fala para ele, lá em Levítico capítulo 19, verso 18, está escrito, milhares de anos antes de você pegar esse livro que você chama de novo, e já está escrito há milhares de anos atrás, Levítico 19, verso 18. Deus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só para ter conhecimento. Isso daí faz parte da Torá. É uma lei da Torá. Ou seja, aqueles que idealizaram esse livro que você chama de novo, foi mais um furto que eles cometeram do nosso escrito, das nossas escrituras, conhecido como escrituras hebraicas ou sagradas escrituras, que vocês chamam de Velho Testamento, que na realidade não tem nada de velho. Ou seja, você não tem nada de novo aí. Simplesmente os seus idealizadores, eles copiaram, fizeram plágio de várias passagens que estão no tal Antigo Testamento ou Velho Testamento, como você chama, e inseriram aí. E se você for analisar, você vai encontrar mais de 20.000 contradições no seu livrinho. E aí fica ruim, não fica? Então, por isso, como está escrito, retornar às veredas antigas significa buscar na fonte única e verdadeira a palavra que liberta, de fato, 5 primeiros livros da Bíblia, e que te traz vida e vida eterna.
Tem mais pela frente. Aguarde. Então nós temos aqui o que? 19, Levítico 19, verso 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus diz, eu sou Deus e te recompensarei se o fizeres. Verso 19 do capítulo 19 nos fala sobre mistura de espécies. Guardareis meus decretos que se seguem, não cruzarás teu animal com outras espécies. Não semerás teu campo com mistura de 2 ou mais espécies de cereais ou hortaliças. Não vestirás roupas, nem pedaço de feltro feito de mistura prensada, tecida ou torcida, de lã e linho juntamente. Né? Então aqui está falando sobre misturas. Né? Roupa de lã e linho não é para ser misturado, não é para ser usado. É uma ordenança específica, sem sombra de dúvidas, para o povo judeu. Né? E eles não o fazem. A razão disso é um decreto divino. Deus disse, não tem explicação, ponto. Quanto à questão de não cruzarás teu animal com outras espécies e nem semerás teu campo com misturas, ou seja, há misturas de espécies. Quando Deus criou, por exemplo, né, criou o cão, criou o gado, o gato, criou o leão, e por aí afora vai, ele criou os animais, ele criou segundo as suas espécies. Mas ele não autorizou fazer mistura das espécies, como são feitas por aí afora, né? Então nós vemos, por exemplo, né, dentro da raça canina, vários tipos de cães que foram surgindo através dos tempos, por causa de cruzamento de diferentes espécies, né? O cão com o lobo, né? Por exemplo, né? A mistura do cão e o lobo. Aí saiu um tal de outro tipo de cachorro lá, de cão lá. Aí depois foram cruzando, aí tem hoje várias espécies de cães, que chamam, né? De cães, e é tudo misturas, ou em laboratório, misturas de espécies, etc. e tal. Não é aprovado por Deus. A partir do verso 20, se um homem judeu tiver, né, uma relação carnal com uma mulher, e essa mulher for uma escrava designada para noivado para um homem, e ela ainda não houver sido plenamente redimida, nem lhe tiver sido concedida a liberdade, haverá uma investigação a respeito do fato, para que a justiça seja então estabelecida, para que, caso se constate que ela não é inteiramente livre, então não os matarão, porque ela não era totalmente liberta. Ela será punida com chibatado, o amante será levado, e o amante levará sua oferenda de culpa a Deus, isto é, a entrada da tenda da reunião, especificamente levará um carneiro como oferenda de culpa. O sacerdote fará expiação por ele diante de Deus, por meio do carneiro da oferenda de culpa, pelo pecado que cometeu, ser-lhe-á perdoado, e o pecado que cometeu sem intenção. Dentro desse aspecto aqui, para resumirmos a história, é o seguinte: o que Deus está mostrando aqui através desses aprendizados é a questão do amor ao próximo, como nós acabamos de ver ali no versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Deus está falando sobre todas essas questões, relações proibitivas, o respeito para com a escrava, hoje, né, temos aí a questão, né, de funcionários, colaboradores, empregadas e empregados domésticos, né, que são chamados aí de colaboradores, com a nova terminologia, etc. e tal. Tudo isso está se referindo, não reter o pagamento do funcionário, etc. e tal, não manter relação carnal com a empregada doméstica e por aí afora vai, né? Então tudo está falando dentro de um aspecto
no sentido de respeito ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a ordenança de Deus. Então, é dentro desse aspecto. Então, mantenha o foco nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Adriano, Arthur, shalom, shalom, Adriano. Continuando, verso 23, falando sobre frutos. Quando entrardes na terra prometida e ali plantardes qualquer árvore que produza fruto comestível com alimento, inicialmente interditareis o uso do seu fruto. O uso de seu fruto vos será interditado por 3 anos, que contareis a partir do plantio da árvore. O fruto produzido pela árvore durante esses 3 anos não será comido, nem mesmo depois de passado esses 3 anos. No 4º ano, todo fruto seu produzido nesse ano será sagrado, tendo de ser levado à cidade do templo e ali comido ou redimido monetariamente. Nesse último caso, o dinheiro será levado à cidade do templo e usado para comprar comida, a qual consumireis ali. Exige-se que visiteis a cidade do templo, para que, estando lá, vos sintais inspirados a dirigir louvores a Deus. No 5º ano comereis seu fruto livremente. A partir de então, seu fruto estará sujeito apenas às outras normas aplicáveis aos produtos agrícolas, a fim de que a árvore aumente sua produção para vós em seus anos frutíferos subsequentes. Eu sou Deus, vosso Deus, e seguramente realizarei minha promessa no que diz respeito a isso. Ou seja, a vossa terra produzirá frutos em abundância, se tão somente obedecer à legislação divina com referência aos frutos. Nesse sentido, quando o povo tomou posse da terra, os 3 primeiros anos eles não puderam se alimentar dos frutos que foram plantados e que as árvores frutíferas produziram. No 4º ano, eles pegam os frutos da terra e levam para o templo. Enquanto eles estiverem dentro dos muros do templo, então eles poderiam saborear os frutos junto com os Kohanim. A partir do 5º ano, então aí eles poderiam livremente usufruir dos frutos da terra, certo? E todo o povo poderia fazer isso na sua própria localidade, poderiam pegar dos frutos, levar ao mercado para comercializar tranquilamente e etc. e tal. Nessa obediência, Deus diz que eu sou Deus e eu farei conforme a minha promessa. Se tão somente fizerdes, então as vossas árvores serão frutíferas, não faltará frutos em vossa terra, não faltará alimento em vossa terra. Por isso a terra prometida é, em todos os níveis, a terra que mana leite e mel, ok? Marli Estael Silva Monteiro, shalom, shalom. Verso 26, não comereis a carne de um animal antes que o seu sangue seja totalmente vertido, embora vos seja permitido cortar a carne do animal logo após o seu abate ritual. Não comereis essa carne até que o cadáver tenha parado de mexer-se. Ou seja, o abate ritual que Deus está falando aqui é no sentido do animal ser abatido com o mínimo do mínimo de dor e o sangue ser completamente vertido e então se pode consumir a carne, Então é nesse sentido que fala aí, para não comer o sangue com a carne, não beber o sangue, etc. e tal, que já foi mencionado ali atrás, ok? Não agireis com base em presságios ou tempos supostamente auspiciosos. Aqui está falando sobre a questão de adivinhação. Por exemplo, tem pessoas que não saem de casa sem antes ler o chamado horóscopo,
vou ler o meu horóscopo para ver o que está me reservado lá fora. Então ela acaba lendo o horóscopo e, por exemplo, né, fala, ó, hoje você vai sofrer um acidente. Aí então ela fala, meu Deus do céu, não vou sair de casa. Liga lá pro seu trabalho e diz assim, ó, não posso sair hoje, não posso ir trabalhar hoje, porque eu estou muito doente. Né? E não vai trabalhar, depois leva um atestado falso, enganoso, né, para o seu trabalho, para não perder o dia de trabalho. Por quê? Porque foi atrás de adivinhação, né? E é proibido ir atrás de adivinhação. O teu segundo próximo, e assim sucessivamente, está nas mãos de Deus. Ele sabe. Não arredondareis o cabelo de vossa cabeça, o canto de vossa cabeça, não destruirás nem o canto dos 5 cantos de tua barba. Né? Está falando aqui sobre a questão da barba. O luto, quando morrer um parente próximo, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha ou cônjuge, expressareis vosso pesar observando as seguintes práticas de luto. No dia da morte, até o anoitecer, rasgarei vossa roupa, rasgarei vossa roupa. Então aquela pessoa que está enlutada por esse parente próximo, então o rasgar aqui a vossa roupa, né, é um corte na roupa que faz, que é a roupa que ela está vestindo, se faz um rasgo naquela roupa, né, e aquela camisa, blusa ou algo semelhante, então faz ali um corte, né, rasgando, mostrando que essa pessoa está de luto. Não comereis do segundo dízimo, nem de nenhum sacrifício do tabernáculo. Sacerdotes comuns não ofertarão sacrifícios e nem receberão uma parte dos couros dos sacrifícios ofertados nesse período. Além disso, fareis uma refeição de consolo após o enterro preparado para vós por uma pessoa não enlutada. E deixareis crescer vosso cabelo sem cortá-lo por 30 dias. E ao sumo sacerdote, porém, não é permitido observar nenhuma dessas restrições. O corregadolo, o sumo sacerdote, não lhe era permitido observar nenhuma dessas restrições, porque o corregadolo, o sumo sacerdote, ele representa o povo todo. Então ele não pode entrar nessas regras de luto. Não fareis cortes em vossa carne por uma pessoa morta, não gravareis tatuagem em vós, eu sou Deus, e seguramente vos punirei se transgredirdes essas proibições. Especificamente, para o povo judeu, há uma proibição clássica e bem tácita. Não fareis tatuagem. Não marcareis vossos corpos em homenagem de alguém morto. Então, ou seja, explicitamente para o povo judeu, ele não pode fazer uma marca na carne. Morreu um ente querido dele. Então, ele, nesse momento de luto, ele simplesmente, por exemplo, pega uma faca e pá! Faz um corte no seu próprio corpo, porque perdeu tal ente querido. É proibido. Também não gravareis tatuagem em vós, né? A tatuagem, que é outra forma também de marcar a carne. Então não fareis tatuagem, ok? Então, e para o não-judeu? Não está explícito que você não deva fazer, o não-judeu. Agora, se você está servindo a Deus, você obviamente precisa tomar uma decisão no sentido. Se você não tem tatuagem, por exemplo, né, é uma orientação que nós estamos compartilhando convosco. Se você não tem nenhuma tatuagem, então, por amor a Hashem, eu não vou fazer tatuagem, ponto. Beleza. É abençoado e permanece abençoado. Eu tenho tatuagem, e agora? E agora o caldo entortou? Se você já tem tatuagem, é um outro detalhe, né? Você não tinha esse conhecimento, não sabia disso,
não pesa sobre você nenhuma acusação. Então, obviamente, você não fará mais. Ponto. Obviamente, ponto. Agora, você tem tatuagem que não é legal com a tua fé monoteísta. E agora, o que eu faço? Procure o rabino, explica a tua tatuagem e peça uma orientação para o rabino. E o rabino, ele te dando aquela orientação, siga. Como dizem os sábios, né? A palavra do rabino tem peso nos céus. Então aí você procure o rabino, explique a sua tatuagem, etc. e tal, peça uma orientação, e dentro do conhecimento muito profundo que eles têm da Torá e dos demais conhecimentos, né, da sabedoria judaica, ele vai te orientar de forma adequada o que você pode fazer, ok? Então, o verso 29, nós temos aí, não desonrará tua filha solteira, fazendo-a prostituta, ou permitindo de outra maneira que ela mantenha relações extramatrimoniais, para que eu não te puna fazendo com que se entregue à prostituição à terra, isto é, produza um outro lugar o que nela semeares, e para que não se encha a terra de imoralidade. Às vezes você lendo ou ouvindo isso daqui, colocar a filha numa posição de prostituta, você fala, brincadeira, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, nada que está na Torá é por acaso, tem sentido. Quantos e quantos pais aí que estão, infelizmente, nesse mundo afora aí, oferecendo às suas filhas de 7, 8, 9, 10 anos de idade à prostituição? Quantos lugares que tem aí nesse mundo afora aí, né? Marmanjos com 30, 40, 50, 60 anos de idade, entre aspas, né? Casando com meninas de 9, 10 anos de idade. Casando entre aspas, bem entendido, ok? E por aí afora vai. Infelizmente, nós temos aí uma terra cheia de imoralidade, onde pai e mãe não estão nem aí com seus filhos. Tem muita coisa por detrás do pano que você nem imagina, de perversidade em todos os níveis. Por isso, o nosso clamor a Deus é importante, é muito importante. A partir do verso 13, do verso 30, melhor dizendo, guardareis meus Shabat, os meus sábados, reverenciareis meus santuários, eu sou Deus, o vosso Deus. Então está falando, né, para o povo judeu de forma específica, guardar o Shabat, reverenciar o santuário, né, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente o templo em Jerusalém. A permanência de guardar o Shabat, ele é uma aliança eterna e ela vai por toda a eternidade, ou a questão do povo judeu guardar o Shabat. E dentro dessa questão de guardar o Shabat existem 39 leis daquilo que eles não devem fazer no Shabat. Para o não-judeu que abraça a fé monoteísta, ele vai honrar o Shabat, ou seja, ele vai continuar a sua vida normal, mas de uma forma mais específica, mais espiritual, mais elevada, no pôr do sol do 6º dia até o pôr do sol do 7º dia, ele estará sempre numa conexão com Deus, separando momentos de preces específicas para esse dia. Ele vai estar honrando, né, o dia do Shabat, fazendo as suas preces, elevando mais ainda os seus pensamentos a Deus, ao Criador. Se ele tiver que trabalhar, ele vai trabalhar normalmente, etc. e tal. Mas ele não vai perder a oportunidade de poder, nesse dia, honrar a Deus de uma forma mais especial. Verso 31, continuando sobre a adivinhação. Não vos voltareis para a adivinhação, sustentando em vossa axila um cadáver
e falando dali, nem para a adivinhação, pondo em vossa boca o osso de um animal chamado Iadua, e falando dali. Não procurareis adivinhar o futuro de tais maneiras, e assim vos impurificar espiritualmente por elas. Eu sou Deus, vosso Deus. E é totalmente inapropriado buscar iluminação em qualquer fonte espiritual que não seja Deus. Então, amados, com referência a essa questão de adivinhação aí, sustentando em vossa axila um cadáver e falando dali nem para adivinhação, né? Tem certos lugares aí que sim, tem pessoas que colocam o cadáver debaixo da sua axila, né? E depois dá uma mudança na voz, né? Muda o seu estilo de voz, né? Dizendo que o cadáver está dizendo, falando que o cadáver está dizendo, adivinhando o teu futuro. Assim como também tem certos lugares aí que se coloca, né, o osso na boca da pessoa, um osso de um animal, e falando que vai adivinhar o teu futuro e por aí afora vai. E aquelas coisas todas, né, de adivinhação. Tudo isso está ligado à desobediência divina. Tudo isso está desligado à desobediência divina. Mas uma coisa muito mais séria ainda, dentro desse escopo, é certos segmentos religiosos que espiritualmente estão com o cadáver debaixo da axila e estão com o osso de animal morto nos seus dentes. Muitos segmentos religiosos vêm com aquela tal de revelação, que Deus está revelando, e usam a expressão, abre aspas, para estes fenômenos, tudo entre aspas, viu? Então eles dizem, abre aspas, e Deus está dizendo, e Deus disse, fecha aspas. Aí eles acabam falando um monte de porcaria, um monte de bobagem. E tem pessoas inocentes que não conhecem a Bíblia porque não leem, não estudam, são negligentes por causa disso. Outras pessoas que infelizmente, né, não sabem ler e dependem dos outros, né? E aí acabam sendo levados pelos profetas, entre aspas, né, os profetas da fome. E aí saem essas pérolas absurdas e as pessoas acabam olhando para aquele personagem como se fosse um Deus. Tem uns que chegam ao absurdo dizendo assim, eu sou ungido de Deus. E Deus está falando através de mim, então faça, senão Deus vai te punir. Também há esses absurdos que acontecem por aí. Tudo isso está ligado à proibição da adivinhação. Tem gente que vive atrás, entre aspas, de profetas religiosos. Tem gente que vive atrás, entre aspas, de profetisas religiosas. E, na verdade, estão todos dentro de uma mesma idolatria e dentro da mesma rebeldia para com Deus. Diz o Salmo 146, não depositais a vossa confiança no homem ou no filho do homem em quem não há salvação. Porque ele, igual a você, ele é pó, vai morrer e vai voltar para o pó. Isaías, capítulo 43, versos 9 a 11, Deus fala através do profeta, respondendo simplesmente assim, fora de mim não há Deus e Salvador. Ponto. Qualquer outro Deus que você for atrás,
qualquer outro salvador que você for atrás, que não seja único e exclusivamente o Criador, Deus, o soberano do universo, você está atrás de idolatria, você está atrás de feitiçaria, você está atrás de adivinhação, você está andando com um cadáver debaixo da tua axila, usando a expressão, entre aspas, Deus disse, e Deus não falou nada para você, e muito menos através de você. Aí aquele ditado popular que diz, né? Cego guiando cego. É uma realidade. Aí é cego guiando cego. Meu Deus do céu. Então, para finalizarmos a nossa aliá de hoje, capítulo 19, verso 32, diz assim: levantar-te-ás diante de uma pessoa sábia e idosa, e também respeitarás quem é sábio e idoso, não te sustentando em seu lugar, nem o contradizendo explicitamente. Não finjas não tê-lo visto, para não te dares ao trabalho de levantar-se ou levantar-te em sua presença. Ainda que enganes outras pessoas em tal situação, não podes enganar-me. Portanto, temerás a teu Deus. Eu sou Deus, diz o Eterno. Sabe aquela famosa foto que se espelha nas redes sociais? Tem lá o ônibus, o metrô. Tem lá o banquinho lá que está escrito: reservado para idosos. Quem não é idoso senta lá no banquinho. Aí chega um idoso. Aí ele faz o quê? Ele finge que não vê idoso. Ele fecha o olho. Finge que está dormindo. Não tem como enganar Deus. Você pode enganar as pessoas, mas não tem como enganar Deus. Então, respeito aos sábios e aos anciãos é uma mitzvah, é um mandamento do Eterno. Respeitar os sábios e os anciãos, as pessoas de mais idade. Você quer ser abençoado? Obedeça por amor, de coração, voluntariamente, os mandamentos que Deus dá, tanto ao povo judeu e aquilo que é pertinente aos não-judeus. E faça. Não seja escravo de sistemas criados religiosamente pelos homens. Não seja escravo de adivinhadores, prognosticadores. Não seja escravos de feiticeiros. Não seja escravos do homem ou do filho do homem em quem não há salvação. Seja livre para servir a Deus com coração sincero, voluntarioso e com amor. É disto que Deus se alegra e Ele diz certamente, seguramente, eu te recompensarei. Baruch Hashem. Amanhã nós estaremos então na nossa sexta aliá. Shalom, shalom. Até amanhã.